Fala galera, beleza? Vídeo aí para trazer mais algumas entradas do método 60-40. Hoje aconteceu uma que eu julgo interessante, que é uma coisa nova que eu vou mostrar no vídeo ali daqui a pouco. Mas antes de mostrar as três entradas que eu fiz hoje, mesmo tendo ficado em red, né? Então você vê ali que o lucro diminuiu desde o último vídeo que eu fiz, mas ainda assim estou ali com 620% na estratégia, em 56 entradas. Uma pessoa me perguntou no canal, deixou uma pergunta lá no último vídeo, perguntando assim, se eu tivesse feito essas entradas em over 2,5 ao invés de fazer a entrada no CS como eu fiz aqui, como seria? Se daria para fazer essa conta. Então, eu fiz uma conta mais ou menos baseada na odd 2, peguei todos os jogos que tem aqui na planilha e fiz a conta como se todos eles tivessem a odd por volta de 2 no início. Na verdade, ela é sempre um pouco menor que 2, viu? É muito raro estar 2 ou mais que isso. Eu julgaria que a odd média seria em torno de 1,95, mais ou menos. Pego muitas vezes mesmo, a maioria das vezes, entre 1,85 e 1,90. E vou mostrar o resultado aqui como seria dos jogos que eu fiz caso tivesse feito no over 2,5. Então, fazendo o 60-40, a gente teve aqui 620%. E se a gente tivesse feito ela no over 2,5, seriam então 31 greens, que dariam aí um total de 1.159,40 e 25 heads, que dariam menos R$ 1.000, num total de 159,40 ou 399%. Então a gente vê que fazendo no 60-40 deu duas stakes aí, mais de duas stakes de lucro a mais do que se a entrada tivesse sido feita no over 2,5. Isso ainda não quer dizer muita coisa, né? A gente precisa de uma amostra muito boa aí, muitos jogos, para poder dizer que isso é um bom número. Mas vamos ver aí como a coisa vai se desenrolando. Vamos ver quando a gente bater 100 jogos, como isso aí vai estar. Então vou mostrar agora as entradas. Então, a primeira entrada que eu fiz hoje foi aí em Torino versus Inter de Milão. Não tem aí um bom resultado, né? Muita gente deve ter acompanhado esse jogo. Então, a Torino, não, o Inter de Milão abriu o placar ali nos 37 minutos do primeiro tempo. E aí, né, esperei um pouquinho ali o mercado se acertar e fui então entrar então no 0-2 e no 0-3 a favor então da Inter de Milão. Estou ali tentando pescar uma oddzinha um pouco melhor. Vou dar uma mudadinha ali, ver, quem sabe, né? Mas aí eu já vejo ali que o mercado já está em 7, desisto, volto. Na verdade eu quero entrar rápido porque a probabilidade de sair mais um gol e tal é uma coisa que irrita um pouco, né? Então, vou entrar, vou ser correspondido ali e vai ficar então isso aí. Não, não correspondeu ainda, né? Vou dar uma modificada. Abaixar um pouco ali, 6.6, 14,5, não, 14. E agora sim acho que vai corresponder as duas. Agora sim, agora a gente está aí com 40 de responsabilidade no mercado. Vamos ver aí. E o jogo acaba então 0-1 mesmo, não acontece mais nada. Esse exemplo eu não precisava mais, já teve um exemplo desse aí da semana passada no jogo da Juventus. Mas fazer o que, né? Deu no que deu aí. Vamos para os dois próximos jogos. E os dois próximos jogos foram feitos ao mesmo tempo. Então, vou ficar mostrando assim um pouco de um e um pouco de outro. Vai ser um pouco mais complexo aqui de acompanhar. Então, os próximos jogos são aí Lorient e Strasbourg. Vê ali que a odd está bem onde a gente precisa. Está ali um pouquinho abaixo ali essa odd desse mais de 2,5. Só que ontem à noite, um pouco antes do jogo, dei uma olhada também. Ela estava por volta de 1,85. É bem normal antes do jogo dar essa puxada aí para baixo, mas eu julguei que podia ser interessante entrar assim mesmo. Tá mais que eu quero fazer volume, né, testando o método.
E é uma boa também para testar os limites aí da estratégia, né? Até onde dá para ser tolerante com essas odds que estão um pouco fora do método. Então, tá aí em 1,80. E eu vou então fazer lá as entradas em pré-live, né? Como deve ser feito. 1-1, 1-2, 2-1. Daí, como está em pré-live e a odd não mudou, vai corresponder imediatamente, tranquilo. E o próximo jogo, Cremonese e Salernitana. Esse aqui sim, muito bom. Ali a média ali das odds aqui das equipes, muito igual, né? O mercado não tem a mínima ideia de quem pode ganhar esse jogo. Mais uma vez aqui, eu aceitando essa odd por volta de 1,80. Não sei se eu deveria fazer isso ou não, só o tempo vai dizer. Mas se eu não fizesse isso aí, eu ia passar o dia inteiro aí e ia fazer um jogo só. Como eu quero testar, né? Quero brincar com isso aqui, então eu fui e acabei aceitando. Mais porque no outro jogo o time favorito, por assim dizer, ou o mais favorito era visitante, e aqui porque a odd é quase que idêntica mesmo das duas equipes, né? E aí, vou lá, normal, né? Vou colocar as nossas stakes lá no 1-1, 1-2 e no 2-1. Até aí, nada demais. Então, logo aí com 10 minutos de jogo, gol do Lorient e 1-0. Esse 1-0 bem cedo é interessante porque ele dá uma valorizada boa na odd do 2-0, né? Quando sai ali o gol por volta dos 30 minutos, geralmente essa odd do 2-0 vai estar bem mais baixa ali por volta de 6,7, às vezes até 5. E aí a gente entra no 2-0 quase num break-even, assim, quase que se sair o 2-0 a gente vai ficar a com o lucro zerado, assim, né? Então eu vou fazer a entrada então no 2-0 e no 3-0 e depois como esse 2-0 me deu aí uma gordura muito boa, eu vou fazer uma coisa que é interessante ali, que eu vi no o dono da estratégia fazer diversas vezes, né? Que eu acho bastante interessante que vai acontecer ali, porque o 2-0 do Lorient vai acontecer aí ainda no primeiro tempo. Então vou tentar entrar ali, tentar dar uma subidinha na odd. Isso aí não é muito recomendável, né, de se ficar fazendo, mas quem sabe, né? Também a probabilidade de sair um gol assim emendado no outro é bem pequena, né? Isso não acontece assim todo dia, toda hora no futebol. Então acho que vale a pena tentar um pouco ali, pegar um tiquezinho acima, porque um tiquezinho ali do 12 para o 13 é uma diferença muito grande, né? É uma diferença de 100%. Então, realmente não é uma bobagem você pegar um tique maior ali. Essa é a coisa que eu falo muito do CS, né? A gente com os bots, a gente ficou muito tolerante com essas gaps do CS, mas um gap no CS aqui de 12, entre 12 e 15, significa 300% de lucro se você estiver fazendo a sua entrada em back, né? Então isso aqui realmente não é brincadeira, não, né? Não é realmente assim uma coisa que a gente dá para olhar para esse gap e achar que é uma bobagemzinha, não. Aí não correspondeu, eu vou tentar dar uma mexida ali para ver naquele 3-0. Ah não, aí, acho que aí correspondeu enquanto eu estava ali pensando ainda na vida. E beleza, e a gente está no mercado então com 40k de responsabilidade. No 2-1, que é um placar bastante provável agora, a gente pegaria ali então duas stakes e meia. Um possível 3-0 a gente pegaria aqui quase 3 stakes. E cadê o 2-0? No 2-0 a gente pegaria também quase ali. Não, é uma stake e meia, né? Então vamos. Eu falei ali no 2-1 uma stake e meia ou duas stakes e meia? Na verdade, no 2-1 é uma stake e meia, né? Vamos ver aí o que acontece. E aí, aos 25 minutos, sai o gol do
Cremonese, a Betfair já tinha confirmado o gol, né? Eu dei uma olhada e aí já procedi ali para entrar, sempre tentando ali pegar uma odd um pouquinho melhor ali no 2-0, mas não sei se vai dar para pegar esse. Eu vou ter que dar uma descidinha ali, o mercado não vai querer me ajudar muito aí nessa minha entrada não. Vamos ver aonde que eu vou pegar isso aí, já não lembro mais. Tentei ali 9,2. Vamos ver se tem algum lucro aí para corresponder essa entrada, mas não vai ter. Já vê que tem aqui, o que tem aqui é só o meu dinheiro, né? Só os meus R$ 8 aqui, ó, que eu coloquei no 9,2 tentando entrar em back. Aí eu vou lá dar uma olhada, dar uma diminuída ali, para não ficar demorando muito também. Pensando ali na vida, dando uma olhada no mercado, vendo o que o mercado está fazendo, se está entrando mais em back, está entrando mais em lay. E ali o 3-0 já correspondeu um pedaço, né? Agora tem um tiquinho só ali. Aí acabou de corresponder. Agora só falta o 2-0. Tentar entrar ali com 2-0 e vou conseguir entrar agora. Certo. E aí, R$ 40 de responsabilidade estão no mercado. Aqui se a gente tiver um 3-0, não dá um lucro tão grande quanto no outro, né? Dá um lucro aí de 2 stakes e mais um pouquinho aqui, né? 220%. E um possível 2-0, 75% da stake, 2-1 ou 1-2, uma stake e 30% mais ou menos, uma stake e 25% mais ou menos. Então, 35 minutos e Lorient 2-0. Agora é ver aí o que vai acontecer e eu tenho também uma escolha para fazer. Que se ocorrer mais um gol rapidamente aí e o HT terminar 2-1, eu vou ter um head na verdade. E até mais ou menos ali os 68, 70, 75 minutos, né, aí é que eu começo a sair bem dessa entrada aí, né? Se sai um gol ali até os 60 minutos mais ou menos, eu vou sair em zero. Então é uma situação aí um pouco complicada agora que eu tenho que resolver. O melhor e o ideal para a gente é que esse gol saísse, que saísse apenas um gol no HT e saísse o segundo só lá por volta dos 50, 60 minutos do FT, que é o melhor momento. Mas vamos ver como esse jogo aí se desenrola então. E eu tenho duas opções, né? Que é uma das opções que eu vi lá o dono da estratégia fazendo, que é a gente retirar também o dinheiro que a gente tem aqui no 2-0, zerar o lucro do 2-0 para aumentar o lucro nas outras odds, ó, nos outros placares que a gente tá. Como a gente está com um bom lucro aí nesse 2-0, a gente consegue, se a gente conseguir zerar essa posição, ela aumenta significativamente o lucro do 2-1 e isso ajuda a gente a não ter um head, né, ou diminuir esse head caso o 2-1 saia por agora. Mas aí eu tomo a opção de esperar que esse HT acabar e ver o que vai acontecer. Então o segundo tempo no jogo do Lorient recomeça e eu decido então que vale a pena zerar essa posição do 2-0. Esse time do Strasburgo aí, ele é relativamente melhor assim, né, que o Lorient, ou eu tô totalmente errado porque eu não acompanho o campeonato francês, né? Não tenho a mínima ideia. Eu só lembro que esse Lorient, se eu não me engano, estava na segunda divisão no ano passado. Então, é um problema, né? Não conheço a liga e aí fico aí de dar opiniões e pitacos, né? Mas eu resolvo aqui
como é um jogo aí da última rodada, não é possível que esses caras não vão correr atrás de fazer pelo menos mais um gol aí, né? E aí eu tomo então essa decisão aí no início do segundo tempo de retirar todo o dinheiro que eu tenho no 2-0 para ajudar a distribuir ele aí nos outros placares, né? Se eu retirar, como eu já estou em lucro no 2-0, né? Lembrando que eu peguei lá na odd 8, alguma coisa, não lembro mais qual foi, e agora ele está ali na odd 5, eu consigo distribuir esse lucro. Se eu aceitar zerar essa posição, né? Se eu aceitar zerar o possível lucro, eu consigo distribuir ele ali para os outros placares que eu ainda tenho, que eu ainda posso pegar, que é o 3-0 e o 2-1. Então eu vou fazer isso aí agora. Bom, e como se zera então uma posição? Para zerar a posição, bom, eu entrei em back, né? Quando eu entrei no início quando o Lorian fez o gol, eu entrei em back. Então, para zerar essa posição, eu tenho que zerar ela no lei, né? Para retirar aí esse dinheiro e dividir o lucro. Então, como eu faço essa entrada, né? É alguma conta complexa? Não. Eu tenho que colocar aqui em responsabilidade um risco relativo, né? Um risco igual ao meu possível lucro no 2-0. Então você vai ver que eu vou colocar aqui 15 mais ou menos de responsabilidade, mas eu vou estar de olho aqui embaixo, aqui, ó, nessa parte aqui, que é a parte do risco. Eu quero que essa parte aqui do risco ela fique igual ou extremamente o mais próximo possível do meu lucro possível aqui no 2-0. Então, olha lá como vai acontecer. Então, né, eu percebi ali que essa odd aí 14,50, esse valor aí de 14,50, né, dá ali o risco de 55,10. Se eu fizer essa saída agora, então, se eu zerar essa posição e o jogo acabar 2-0, eu fico apenas ali com 90 centavos de lucro, né? Só que eu aumento o meu possível lucro do 2-1 ali em R$ 14, né? E eu aumento o meu possível lucro ali do 3-0 em R$ 14 também. Então, isso aqui é, digamos assim, é uma maneira de sobreviver, né? Uma tentativa de sobreviver no jogo, de sobreviver aí no mercado. Então, Lorient 2-1, foi muito bom ter feito então aquela distribuição do valor, né? Como eu mostrei lá na sessão anterior, porque a gente vê aqui que com o placar atual nós temos aí R$ 10 de lucro, né, neste momento. O que significa então mais ou menos que se a gente tivesse feito a se a gente não tivesse feito aquela zerada ali do 2-0, né, do placar 2-0, nesse momento a gente estaria aqui provavelmente com uns menos R$ 5 aí, né? 5 de prejuízo. Então eu vou fechar pela odd ali. Vai dar. Depois eu vou fazer o cash out pelo mercado mesmo. E vai acabar assim então. 10,40 de. Então o Cremonese faz aqui o segundo gol, faz o 2-0 logo no final do jogo. E mais um gol daria aí um lucro muito bom pra gente, daria o lucro cheio. Só que a Salernitana até faz o gol, mas o gol foi anulado. Quando eu lembro que eu vi o gol, aí quando mostrou assim o bandeirinha apontando o impedimento, a luz acabou aqui. E aí eu não consegui gravar o finalzinho do jogo, né? Aquela parte do mercado fechado e o placar 2-0. Mas o jogo ficou assim mesmo. Então é isso aí. Essas aqui foram as 3 entradas de hoje. Saí ainda num prejuízo aí de R$ 10. Ainda estou num lucro muito bom, né? Mas vamos ver se aparecem outras oportunidades boas aí para gravar. Um abraço e até a próxima.